Olá pessoal, eu vou explicar aqui como é que faz o livro de cores pelo Print Factory, o Color Book. E primeiramente, através desse software calibrador, você pode abrir ele por aqui pelo RIP ou no desktop. Se você tiver em um computador que não está no RIP, você pode criar através desse, tem um ícone no desktop que chama Calibrator, que é esse roxinho aqui, você abre ele. Você vai ter acesso às impressoras aqui. Selecione a impressora onde você quer criar o livro, o substrato, né, a mídia e o modo de impressão. No modo de impressão, nessa setinha, ele vai abrir essas opções e você clica em cor Spot. Aqui, clicando nesse ícone livro de cores, ele vai abrir as opções para você fazer a formatação do livro, com as opções de preferência. Existem livros, outros livros, né? Ele pode às vezes vir aqui como cor spot, né? Quando você abrir, mas você vai colocar aqui embaixo, ó, cores do dispositivo. Significa que ele vai reproduzir, ele vai gerar no caso, um PDF. Tem a opção de mandar para a impressora, mas o objetivo aqui é explicar a parte de utilizar o CMYK para gerar as cores a partir da instrução que vem escrita aqui embaixo. Quanto aos patches, ou seja, a cada quadradinho desse, essa etapa Rio, ela vai fazer mais ou menos páginas, ou seja, a distância da primeira página para a segunda vai ser maior ou menor de acordo com esse número. Por padrão, ele coloca 20, então ele cria em torno de 30 páginas. Então, por exemplo, se eu analisar aqui, ó, 30 páginas com 20, ele começa com 100% de amarelo e vem com 10 patches na horizontal, aqui, ó, esses outros números aqui, ó, 20 no caso, né, 20 patches na horizontal e 21 na vertical, o que ele faz? Ele vai dar esse resultado, ó, ele vai descer de 5 em 5, se você colocar 10 patches na horizontal, ele vai descer de 10 em 10, o amarelo, e o preto também, se você colocar 11, ele começa com 10 de preto, 20, se você colocar 21 porque essa linha aqui não tem preto, então sempre coloca 11 ou 21, e aí ele vai descer para ficar arredondado, 5, 10, 15, 20 e assim por diante. Já o Rio, que é essa opção aqui, do 20%, é o seguinte, se eu pegar a página, ou seja, quando for entrar a outra cor, a terceira cor aqui no caso o ciano, olha só, se o Rio for muito alto, né, 20%, ele entra 20%. Ou seja, é o começo do desvio do amarelo junto com o ciano. E depois ele entra com o preto. Tá vendo? E assim por diante. Então ele vai formar um livro completo. Ó. Você vai ver que ele tem todas as verdes. Ele vai passando por todas as cores. Ele vai mesclando e passando por elas. A questão do tamanho do livro, você vai definir ele aqui. Então, e aí a largura dele, depois que você gera o PDF, você pode ver a largura pelo layout. Eu vou explicar mais adiante. Essas questões aqui são os distanciamentos, então eu tenho o tamanho do patch, quer dizer, 3 centímetros por 2. Então se eu quiser fazer ele menorzinho, né, para a largura ficar menor, eu posso fazer assim, por 1 centímetro. Só que aí fica muito apertado, talvez teria que ser pelo menos 2 por 2, tá? A distância aqui entre eles, tem que tomar cuidado na hora que gerar para os números não ficarem sobrepostos. Tanto a distância de um quadrado para o outro, né, do texto, quanto do tamanho da etiqueta. Esse tamanho da etiqueta é o texto aqui embaixo, esse texto aqui, tá? Esse textinho. Então, é possível condensar um pouco essa informação. Então, tem que ir trabalhando aqui e fazendo testes, tá bom? Desse formato aqui fica um padrão interessante de trabalho, caso, por exemplo, 10, vai ficar 60 páginas, e esse tamanho vai variar, olha lá, um tamanho se não alterar, ele está com 67 por 67, então para fazer um A3 teria que diminuir bastante isso daqui,
Então esse livro, você vê que ele vai ficar uma quantidade grande, né, de informação, mas eu já mostro a parte do layout. Talvez aqui com 15 possa ficar bom. Aí, eu acho que mais ou menos esse padrão com etapas de 10 para 60 páginas, eu sei que é muito, mas seria, eu acredito que o texto aqui, eu vou colocar 2. Vamos ver se ele vai, aqui 4, olha lá, tá vendo que ele diminui? 4, 3, vamos ver se 3 dá. Agora precisa ver se... Aí. Talvez assim é quase que o mínimo que a gente consiga trabalhar. Então eu vou exportar ele. Aí quando você clica na setinha, lembrando, não clica na impressora, na setinha para exportar. Eu vou colocar em Downloads, vou colocar aqui, livro novo. Ele demora um pouquinho para salvar, ele gera, mas agora ele está criando o PDF, não é tão pesado. Olha lá, ele é um PDF que você vê que ele dá 800k, 1 mega. Eu estou gerando um dispositivo novo. Uma vez que você gerar, aí ele já está aqui, ó. Tá gerando. Aí, terminou. Abriu aqui já. Tá vendo? Então eu tenho esse texto, precisa verificar, às vezes imprimir só a primeira página, ver se ela vai ficar muito pequenininho, tá? Mas eu acho que para essa quantidade seja de 5 em 5 e o rio é página, né, no caso, e aqui na altura tá de também 5 em 5, né, na vertical, fica uma quantidade boa de quadrados, tá bom? Agora o layout também você pode abrir a partir do RIP, aqui, ó. O RIP aqui com esse mais, ele abre o layout, ou lá no desktop, para quem não tiver o RIP no computador, você pode abrir esse ícone a partir do layout. Deixa eu startar de novo o layout vazio. Aqui. E aí eu vou pegar o arquivo que eu gerei, o PDF, e vou trazer ele para cá, e a gente vê o tamanho da página. Ele está processando aqui. Em breve ele aparece aqui. São muitas páginas, né? Então ele fica um PDF. Esse PDF, você pode até abrir ele, talvez fazer alguma edição, mas precisa ter uma cautela quando for salvar, para ele não embutir algum perfil. Na ordem aqui, ó, para que ele não rotacione, alguma coisa assim, né? Tem que selecionar a impressora que vai imprimir, a largura do rolo e assim por diante. Essa opção aqui, ó, eu tenho um vídeo detalhando essas normas, mas o job order é na ordem que ele entrou aqui. Então, para ficar bem organizado, coloca aqui, ó, upright, para ele voltar para todas as posições de pé, para ficar até mais fácil refilar e tudo mais. Aí eu clico no ícone Nest, ó, ele reordena. Então esse aqui é a primeira página, a segunda e assim por diante. Ele deixa bem ordenadinho. E tá vendo que ele preenche bastante todas as cores, tá? Olha lá. E em relação ao tamanho, ó, ficou 45, 46 por 42, vamos dizer assim. Né? Ele diminuiu um pouco de 60 lá depois daquelas mudanças. Eu posso, por exemplo, remover todos esses aqui, ó, segurando o Shift, ele remove, deixa só a primeira página e a gente vai ver agora o tamanho da etiqueta. Eu posso fazer um envio, eu vou deixar em espera para não imprimir na impressora e vou mandar só essa página, tá? Lembra de selecionar o modo de impressão que você quer, a variante Visual Mesh por padrão e ISO Coated aqui que esteja selecionado. Geralmente isso já fica selecionado, mas se for uma instalação nova, pode ser que esteja vazio aqui a norma, tá? Então tem que tomar cuidado para essa norma estar ativada. Feito isso, até antes que eu esqueça, uma sugestão é colocar uma etiqueta. A etiqueta para mostrar exatamente como foi impresso. Então, geralmente eu coloco essa etiqueta aqui, Print Factory sem QR Code,
ela vai vir com os dados, ó. Eu vou fazer aqui um envio novamente, vou colocar 2 aqui, pra gente ver essa etiqueta lá no RIP. Caso você não tenha a etiqueta, o Print Factory tem uma etiqueta padrão, que é essa Print Factory Info, ela está em todos os sistemas. Se não, ela também vai trazer impressora, mas ao mais detalhado eu tenho essa daqui que eu fiz e eu tenho vídeos aí que eu explico como fazer para colocar ela, mas essa última aqui que eu fiz, ó, aí você pode ir lá no RIP, e o arquivo vai estar lá na impressora em espera, mas ele vai processar. Uma vez que ele processar aqui, ó, completado, você pode com o botão direito inspecionar. E antes de imprimir, além de já saber o tamanho, nessa inspeção, ó, ele abre esse programa, eu posso aqui com o zoom, ó, ele vai renderizando, ó, eu vejo que não sobrepôs o texto, ó. Talvez conferir aqui uma página mais para o meio, para que tenha a terceira cor aqui, né? Nos casos de terceira cor, aqui só está com 2. Mas é capaz que vai caber. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Vai demorar um pouco aqui de novo, mas vale a pena a gente ver se... E a partir desse momento, aí eu sugiro pegar uma página de cores aí mais específicas que você precisa e imprimir pelo menos uma página, se você tem mais de uma impressora, para comparar o resultado, porque o ideal é que se faça numa impressora mais intermediária, apesar que todas vão estar falando ali, vão estar muito próximas, mas sim existe diferença entre impressoras. O importante é escolher uma impressora que talvez não alcance tantas cores, né? Para se ter aí um resultado melhor. Deixa eu ver aqui uma dessas páginas. É capaz que essa daqui já vai ter a página 3. Então, eu também posso apagar por aqui, ó, que aí ele não sai ali da área de trabalho. Aqui. Aí, eu vou deixar esses últimos 3 aqui. A etiqueta já está colocada. Essa etiqueta, uma informação importante, ela vai sair em todas as páginas. Se você não quiser que saia em todas as páginas, o que você faz? Você pode desagrupar, aqui, aliás, desligar a etiqueta. Aí tem a opção de agrupar pelo Ctrl G, ou então aqui, ó, agrupar. Se eu agrupar o objeto, eu tenho que dar um nest aqui sempre para ele retomar o tamanho. Eu venho com a etiqueta e coloco ela agora, ó, sem QR Code. Qual que é a diferença? Em vez de ele fazer uma etiqueta para cada, ele vai fazer só uma etiqueta no rodapé final do trabalho aqui deve sair ali naquela última linha, vai sair na primeira imagem ali, ou você pode escolher aqui o canto, ó, à direita, né, da etiqueta. Mas voltando lá ao RIP, eu tenho aqui esse último, olha lá ele processando, eu espero acabar de processar, termino, inspeciono, e aqui eu já vou ver, olha lá a etiqueta, eu sei impressor, horário, todas as especificações da impressão, tá bom? E olha só, então tem que tomar cuidado, porque veja bem, aqui quase pegou aqui em cima. Então valores maiores pode ser que ele sobreponha a legenda da frente, então talvez revisar um pouco aquela questão do livro. Para fechar, atenção que quando você exporta o PDF, ele gera esses spots aqui na fila, tá? Ele deixa o disquete aqui, então sugiro não salvar, porque essa maneira é para usar a partir do Corel, para poder fazer o Illustrator, uma composição CMYK para que ela saia, e não através de código spot. Isso é uma outra ferramenta, as cores ficam mais puras, mas não é o objetivo aqui. O objetivo é ter as cores no Corel ou no Illustrator formatadas com CMYK, e como que sairá esse CMYK em cada impressora com cada modo de impressão. Para não salvar, basta trocar a impressora ou o modo de impressão e ele vai te avisar. Ou fechar o calibrador. Então ele vai falar, você não salvou as alterações, serão perdidas, você gostaria de salvá-las? Não. Então não salva, porque aí ele vai limpar aqui, ele vai deixar sem essas informações. Senão ele carrega tudo aqui
E aí fica bastante informação depois dentro do Spot que não será necessário para esse tipo de situação. Então, a partir do momento que você for no Corel e apontar aquelas cores, e sugiro que façam testes para você ver o resultado, escolhe uma cor bem aleatória, bem difícil de alcançar, que você está vendo e gostou ali no livro, escolhe uma dessas cores aqui, faça a composição CMYK e manda para essa impressora e analise e faz o comparativo com esses quadros que foram impressos, tá bom? Qualquer dúvida fica à disposição. Obrigado.